pessoal, tudo bem? Estou passando aqui então para dar as dicas de entrevista lá no consulado americano. As minhas dicas não são em relação ao seu perfil, são em relação ao local mesmo, tá? Então vamos lá as dicas. Primeira coisa, você tem que levar então, né, a 10, 160 e o passaporte, que ele já, quem dobra assim é o CASV, e com o passaporte, com uma etiqueta no passaporte, você não pode tirar aquela etiqueta. E você pode levar a sua pasta com documentos complementares, né? Eu levei essa pasta bem pesada, não pediram nada, tá? Mas todo mundo leva, né? Aí tem gente que fala, tem que ser transparente, não sei o que. A minha era assim, de folhear, depois eu vou fazer um vídeo mostrando ela toda. Mas era meio transparente, mas era azul. Não consegui uma pasta branca, né? Sei lá, transparente. Então vamos lá, sobre as dicas. Eu cheguei um dia antes e fiquei num hostel perto do consulado. E aí, né, na quarta-feira eu fui ao CASV e na quinta-feira eu fui ao consulado. Tem gente que consegue fazer tudo no mesmo dia, mas aí é assim, faz CASV bem cedinho, vai lá, faz o CASV, vamos supor, os primeiros do dia, hora que abre, 8 horas, e aí vai fazer o consulado, só que tem que ser um pouquinho mais tarde, tá? Porque tem que dar tempo de processar as informações. Então, eu aconselho fazer em dias separados, né? Faz um dia CASV e faz outro dia no consulado certinho a entrevista, que você vai ficar mais tranquilo, senão vai ser muita correria, porque é longe um do outro, tá? Dá quase uns 40 minutos lá de Uber, então é longe. Não aconselho fazer tudo no mesmo dia, mas tem gente que consegue fazer. Fiquei no hostel próximo, por quê? Porque quando a gente vai em entrevista lá no consulado, não pode levar um monte de coisas, e entre elas o celular. Então, e se eu tivesse que ir de Uber? Mas aí, lá na frente do consulado, o consulado é bem lindo, é uma quadra inteira, é um prédio muito bonito. Na frente tem vários bares, lanchonetes, restaurantes, estacionamentos, vários. E eles alugam caixinhas para você guardar os seus pertences. Tem caixinha pequenininha pro celular por R$5 e caixas maiores para mochila, por exemplo, uma bolsa, por R$20, né? Eu tive a sorte, eu não ia levar nada, ia a pé, mas dei a sorte de um colega lá no hostel, eu fiz amizade com uma pessoa, e ele foi comigo e ficou lá com os meus pertences na rua, então não usei esses espaços. Quem for de carro, tem estacionamento, você não estaciona ali naquela guerra, porque tu chega ali, os guardadores de carro se jogam na frente de você, então não é legal. Tem mais um pouquinho do lado, tem uns bem melhores, assim, que você não precisa deixar a chave do carro, é mais seguro, tá? E provavelmente mais em conta, tipo assim, meia quadra pra frente, mais do ladinho do consulado. Tente evitar de estacionar naqueles da frente, que é uma brigaçada, e são apertadinhos, você tem que deixar o carro e deixar a chave. E se você botou ali, ele não vai te falar. Depois, eu não quero deixar a chave, ele não deixa você tirar, ele faz uma brigaçada, então é melhor já não colocar ali. Do lado tem mais, e tem também bastante espaço na rua, tipo na rua de trás, né? É só andar um pouquinho assim, uns 50 metros, que vai achar lugares melhores. Mas eu fiquei num hostel próximo, tá? O nome do hostel era Visto Hostel. Eu até fiz um vídeo que também postei aqui no YouTube mostrando bem bonitinho, bem limpinho, bem legal, tá? Então, isso sobre o hostel e os pertences. Então, evite levar, tá? Uma dica para os homens, não vá de cinto, porque tem que tirar o cinto. Porque o cinto dá pra você bater com o cinto, dá pra enforcar uma pessoa com o cinto, né? Então, não pode entrar. E aí, o que aconteceu? Um rapaz que tava na minha fila, ali na minha turma, ele tirou o cinto e a calça dele caía, gente. Ele teve que ficar segurando a calça. E depois, mais pra frente, uma moça veio com borrachinha, porque eles já estão acostumados com isso. Ela dobrou, assim, a calça dele e botou uma borrachinha de dinheiro, né? Então, evite ir com cinto pra não ter que tirar. O relógio, o smart não pode, só outro, mas evite. Tipo, eu fui despida de tudo, não apitou em nada, assim. Eu tava de sandália, de calça, de blusinha, né? Um colarzinho, um brinco, o cabelo certinho arrumado e a pasta. E só a chave do meu quarto, do hostel, no bolso. Aí, na hora de passar no raio-x, coloca ali dentro da caixinha e a chave pode entrar, não tem problema, tá? Então, isso com os pertences. Sobre o horário, eu falei muito lá do CASV, que no CASV não adianta chegar cedo, porque eles chamam só na hora. O meu horário era meio-dia, chamaram meio-dia e 2, e inclusive eles chamam horários atrás. Vai chamar o meio-dia. Ela pergunta, tem alguém ainda que é das 11h30, 11h15, 11h45? Elas deixam entrar. Então, no CASV, você não precisa chegar muito tempo antes, tá? No consulado, o meu horário era 10h20 da manhã. Eu cheguei 9h30. E aí eu fui no guarda, e tinha uma fila, assim, mas o pessoal, quem tava na fila era que tava esperando outras pessoas, ou era esse pessoal que tinha ido no CASV no mesmo dia, que ele disse que tinha que esperar. Esses não podiam entrar agora, tinha que esperar dar o tempo de processamento. E o meu, eu falei, o meu é 10h20, eu posso entrar? Ele falou, já fez CASV ontem? Eu, sim. Então pode entrar. Gente, era 9h20, 9h30, eu já era o número 547. Eu acho que eles atendem umas 1.000 pessoas por dia, tá? Que eu vi ele anotar lá o número 547, a senhora que eu entrei, eu falei, pô, né, já... E aí, assim, ó, já adianta, porque aí você tem que passar por vários processos. Você passa por uma primeira fila, que a mulher só olha o seu passaporte, faz um ok, depois você passa pelo raio-x, depois você vai conferir, outra fila, conferir as impressões digitais,
tá? E aí depois que vai pra fila da entrevista. Então, são vários processos, assim, eu aconselho chegar como eu cheguei, uns 40 minutos antes, que foi legal. Porque a hora que eu saí era a hora que era pra eu chegar, então adiantou um pouquinho, né? Porque a gente fica naquela ansiedade, tá? Mas também, se chegar no horário certinho, tá tudo certo, não precisa se afobar, gente, não precisa se afobar, tá? Então, assim, ó, o que eu coloquei aqui pra vocês? A máscara, tá? Porque é aquelas filas que vai andando, então a gente fica muito próximo das pessoas. Eu coloquei a máscara novamente, porque a máscara me evita, tipo, fazer cara feia, ou se eu tô com sono bocejar, então eu fiquei de máscara até o final. Só tirei a máscara mesmo, eu tava com uma calça que tinha bolso, então na hora que eu fui pra filinha da entrevista, assim, pro guichê, a hora que ela falou pra mim assim, guichê 6, aí eu tirei a máscara e botei no bolso, tá? Mas a máscara eu acho que preserva um pouquinho e é também por segurança, porque a gente do Brasil todo, assim, muitas pessoas de todo o Brasil. Então, preserva um pouquinho. A gente fica em pé o tempo inteiro, ninguém senta pra uma entrevista. Quando eu fiz a inscrição e tal, que eu comecei a arrumar essa minha pasta, eu tenho uma amiga que tava me dando assessoria, né, que ela é turismóloga, mas ela disse, você chega pra entrevista, eu achei que ia sentar, eu achei que era uma sala reservada. Não, gente, é tudo em pé, a entrevista é em pé. Então, assim, eu fui com uma sandalinha que tinha um saltinho 2 quadrado, assim, ó, não vai de salto, porque é um chão até, eu não reparei, mas alguns lugares tinha uma lajota, se você for com um salto fino, você vai ficar muito desconfortável, até a sua postura vai ficar estranha, né, mas quem tá acostumado a andar, né, acostumada, fica tranquilo, né. Outra dica, assim, que eu recebi, não fica ouvindo história de ninguém. Não fica assim, ai, será que a gente vai passar? Ai, será que isso? Ai, eu tô indo pela primeira vez. Ai, isso, ai, aquilo. Não olha pras pessoas. Eu não olhei, eu fiquei na fila ali, assim, eu levei um livro, tá? Não sei se o livro tá aqui, não, acho que eu já guardei. Eu levei um livro, fiquei um pouquinho olhando pro livro, assim, não queria ouvir nada, não ouvi nada de ninguém. Não falei com ninguém, só ali, a hora que elas falavam, né, pra cá, pra lá, né, respondia com o olhar, aquela coisa, ah, obrigado e tal. Pra ficar mais segura, tá? Outra coisa são as crianças, né? Não precisa levar criança até 12 anos. E como é fila, bastante fila, as crianças ficam berrando na fila. Então, se você tem uma filha, né, uma criança tem uns 5, 6 anos que não entende que aquilo ali é um lugar assim que é bom não fazer berreiro, é bom não ir, né? E assim, eu vi crianças de 6 anos, os pais tendo visto negado e a criança entendendo e sair berrando, dizendo eu não vou pra Disney, e aquilo corta o coração. Então, eu acho que não é um local pra criança, assim, ali, sei lá, de uns 8 pra frente, que a criança já entende, ok. Mas criança, assim, até uns 7 anos, né? Eu também não sou mãe, não posso opinar. Mas eu vi as crianças na fila berrando, as crianças, né, querendo correr. Então não é um lugar pra criança. Como não precisa levar, eu acho que vai mais prejudicar, vai te desconcentrar, vai te deixar nervoso. Então, rever lá as crianças, tá? Uma coisa que, assim, quando eu falei pras minhas amigas que eu ia, eu sou uma pessoa muito simples, eu sou uma pessoa agoniada, gente, eu até brinco que eu não casei porque eu não consigo usar anel, porque tenho uma alergia. E aí elas disseram, não, tu tem que encher de joia, tu tem que botar anel, tu tem que fazer unha postiça, botar cílios, ai, não, isso, aquilo. Eu assim, gente, se eu botar cílios, se eu botar anel, se eu me encher de brinco, não vai ser eu. Eu vou chegar lá, sou capaz de tropeçar, cair com a cara no chão lá. Então eu fui como eu sou, fiz a unha basiquinha, como eu gosto de fazer. E chega lá, assim, a pessoa te vê pelo vidro, mas ela assim, mão, eu acho que nem dá pra reparar, porque é um negócio mais alto, né, que a pessoa te vê, tu é um vidro, que você só ouve por aquele caixinha de som, assim, um redondinho e um buraquinho embaixo, tem um vidro grosso, provavelmente um vidro até blindado, né, que você não escuta a voz direto da pessoa, a voz sai ali microfonada mesmo, assim, é como se fosse uma caixinha de som falando com você, apesar da pessoa estar ali do outro lado do vidro. E então, assim, ela fala, ai, passa perfume importado, né? Eu tenho alergia de perfume, gente, levei o perfume da minha irmã, me enchi de perfume, mas a pessoa que me entrevistou não sentiu meu perfume, eu tenho certeza, né? E eu, sei lá, o que conta isso, eu não sou especialista, né? Tem um pessoal aí que faz as assessorias que sabem dessas coisas. Mas eu fui como eu sou. E o que eu fiz, né? Eu já falei lá no CASV. Eu fui igual lá no CASV e depois na entrevista. Pelo menos a parte de cima. Lá no CASV eu fui de moletom e de tênis, porque lá tem que esperar muito mais. Lá no CASV é mais demorado. E no consulado eu fui com uma calça um pouco mais chique, um tecido um pouco mais chiquezinho. E uma sandalinha bonitinha e tal, mas com um saltinho 2 quadradinho, assim. Nada salto alto, nada pra deixar eu ficar desconfortável, tá? E aí, assim, qual foi o meu maior segredo? A hora que foi chegando próximo, são umas 10 cabines. E assim, é muito próximo. Por exemplo, eu tô aqui falando com o cônsul, né? Com o agente consular. E a outra pessoa tá 30 centímetros de mim esperando. Porque ela já vai te botando. Quando ela falou pra mim assim, ó, guichê 6, eu achei que eu ia direto. Não, tinha 2 pessoas na minha frente. Então eu escutei as 2 histórias da frente. Só que, enquanto eu tava ali na fila, as pessoas estavam tudo assim, olhando. Ai, aquele lá provou, aquele lá tá provando mais, aquele lá... Eu não fiz isso, eu não olhei. Eu só vi a cara da pessoa que me atendeu, eu não olhei pros outros guichês. Porque eu disse assim, isso vai me deixar nervosa, tá? Então, assim, ó, foque no que você tem que falar, nas suas respostas, né? Se você vai ensaiar, se você vai treinar, não sei. Mas não fica ouvindo. Aí, quando foi assim, que a moça da minha frente foi...
ela foi, e aí, no que ela foi dar um passo, assim, eu olhei pra frente e eu vi que o agente consular, tipo, olhou pra mim, assim, sem querer, nossos olhares se cruzaram, assim, né? Porque ele tava esperando a menina chegar. Aí eu peguei e virei de lado. Eu disse, não, eu não vou ficar aqui xeretando a história dela, porque fica muito perto. Fica, assim, uns 40 centímetros. Aí eu peguei e virei de lado com a pasta, fiquei assim, já olhando onde é que era a saída, porque se fosse negado eu queria sair correndo dali, né? Já fiquei assim, onde é que é a saída, onde é que é a saída? Aí tinha uma faixa assim pra saída e eu fiquei assim. E aí eu dei azar de que a moça da minha frente demorou muito. Ela ficou uns 15 minutos. Ela começou a falar inglês, depois português. E assim, eu tava ali, que eu fazendo de conta plena, que eu não estava olhando, mas eu estava ouvindo. Eu tava ouvindo tudo. E ela falava isso, falava aquilo, falava aquilo. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu tinha um relógio, do outro lado tem um relógio. Aí eu olhei pro relógio, vi a hora e eu, meu, essa hora não passa e essa moça não sai. E aí, de repente, ela saiu e foi negado dela. E ele fala muito alto. Ele, seu visto foi negado. Dá tipo um eco, assim. E eu já achei que era o meu. Aí quando eu vi ela saindo, eu me virei, né? E eu levei uma garrafa d'água. Então eu tava assim, com o passaporte aqui. Com esse papel eu já tinha mandado guardar. Tava só com o passaporte, com a garrafinha de água aqui. Chegando na cabine, dei bom dia, entreguei o passaporte, peguei a garrafa, botei desse lado e botei a pasta aqui e me segurei, senão eu ia cair. E aí, gente, eu sempre tinha dúvida dessa bancada. Eu sei como é que é uma bancada grande, porque eu, como levei uma pasta de folhear, assim, é diferente daquela outra de abrir, né? Ela é um pouco mais difícil pra tirar, é bom de lado, assim, ó. E eu fiquei com medo de não ter algo pra eu apoiar. Foi uma pergunta que eu fiz pra várias pessoas. Eu disse, mas como é que é a mesa ali? Ah, é uma mesinha. Não, gente, é uma bancada bem legal. Tá? Uma bancada que tem uns 30 centímetros de aço grande, então dá pra levar essa pasta aqui. Aí eu peguei, botei a pasta e abri a pasta assim. Tipo assim, vamos lá, o que você quer? Mas aí foi super rápido, ele fez só umas perguntas, o que eu fazia. E falei, sou professora, disso, daquilo. Onde é que você trabalha? Falei onde é que eu trabalhava. Perguntou assim, você é solteira mesmo? Aí eu falei, sim, sou solteira mesmo. Aí perguntou quando é que eu ia, o tempo que eu ia ficar, mas foi muito rápido, foi 1 minuto, assim. Aí ele pegou o meu passaporte, colocou na caixinha do lado, pegou o bloquinho disso aqui, arrancou e falou, né, o seu visto está aprovado. Aí a hora que eu peguei o papel, assim, nem consegui tremer direito, assim, né, olhando direito. Aí eu peguei, obrigada, botei aqui dentro, assim, quietinha, e saí quietinha, né. Saí quietinha, já sabia onde é que era a saída, saí bem quietinha, porque eu também tava bem nervosa, assim. A gente fica, né, eu tenho uma história legal e tal, sou professora, tenho 15 anos de carteira assinada, tenho apartamento próprio, tenho casa própria, tenho carro, tenho reserva, tenho aposentadoria privada, tenho plano de saúde, né, tinha uma história que seria legal pra passar mesmo, mas mesmo assim a gente fica ansioso, né, porque é uma coisa que a gente quer muito, né, eu quero muito pra Disney, agora já tô olhando as passagens, já tô olhando com a minha turma, que a minha turma vai, e... né? Então, receber um negativo ali é frustrante. Então, assim, o que eu fiz? Eu tentei não olhar as histórias das outras pessoas, me concentrar em mim, não ficar assim, futricando, aquele aprova, aquele não aprova, porque pessoas que foram antes, que estavam lá no hostel, uma menina falou assim, eu vi que tinha uma que aprovava todo mundo, e eu queria ir naquela cabine, mas quando eu cheguei, a moça me mandou pra outra que tava reprovando todo mundo, então você já vai com medo, né? E o meu, assim, eu só vi ele reprovar a moça que tava na minha frente. Eu não fiquei olhando antes, eu não vi as outras pessoas, não olhei pra cara de ninguém, né, que tava lá atendendo pra não ficar com essa angústia, tá? Uma coisa bem legal é o Instagram do consulado, tem o Instagram de cada consulado, então o consulado de São Paulo tem uns videozinhos lá e aquelas pessoas dos videozinhos são as que nos atendem, tá? Então, se você quer sentir, assim, a carinha das pessoas, né, tem lá vários videozinhos no Instagram do consulado pra você sentir. Tem várias dicas, tem algumas coisas referentes à renovação de passaporte. Então, lá no Instagram do consulado você vai encontrar outras dicas, tá? Então, a minha dica né, ir confortável, não levar criança que corre, que berra, que vai te desconcentrar, não ficar ouvindo a história dos outros, vai de máscara, tá? Não leva coisas penduradas, homens, cuidado com os cintos, né? Não vai com coisas assim que você vai ter que tirar, uma jaqueta cheia de taxa e tal, porque é uma coisa que vai te atrapalhar e você vai acabar ficando nervosa. Então, vai o clean, vai você, né? Eu falei, não, fiz a minha maquiagem mais do que eu costumo usar, quase como se eu fosse pra uma festa, né? Que no dia a dia eu não uso muita coisa, eu uso uma basezinha tranquila. Mas era o meu jeitinho, né? Eu não quis enfeitar muito, porque senão eu ia capaz de eu tropeçar e cair. E aí ia ser pior. Tá, gente? Então, quem assistiu esse vídeo, assiste o outro das dicas do CASV e depois eu vou vir dar a dica da pasta de documentos. O que eu levei aqui, a ordem que eu coloquei, né? Pra gente apresentar lá, mas que não foi pedido nada, não olhei nada. Então é isso, até o próximo vídeo. E se inscreve no canal, hein? Me dá uma força aí, gente. Quero chegar nos 300 inscritos, por favor, se inscreve no canal. Até mais!